Olá, mais uma vez aqui na Igreja Adventista de José Bonifácio. Estamos novamente para estudar a Palavra de Deus, estudar as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu, Samuel Fernandes Caldas, membro da igreja aqui, e outros que nos acompanham aqui na sala da classe bíblica, e vocês que nos acompanham de casa. Nosso livro é esse livro aqui, ou na verdade nós vamos estudar a Bíblia, né? Mas as crenças estão resumidas e descritas passo a passo nesse livro chamado Nisto Cremos. A crença de hoje é uma crença que nós denominamos a criação. E eu vou ler para vocês a introdução do Nisto Cremos sobre a criação. Diz o seguinte: Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico de sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que tem vida sobre a terra, e descansou no 7º dia dessa primeira semana. Assim, ele estabeleceu o sábado como perpétuo monumento comemorativo de sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi concluído, ele era muito bom, proclamando a glória de Deus. Esse é o resumo do Nisto Cremos sobre a crença número 6, que é a crença à criação. E agora nós vamos estudá-la passo a passo na Bíblia Sagrada. Vamos então abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Antes de abrir, oração. Como eu podia começar o estudo sem oração? Vamos fechar os olhos e fazer uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, por favor, Senhor, em nome de Jesus te suplicamos a direção e a instrução do Espírito Santo ao abrirmos sua palavra e estudá-la. Pedimos que o Senhor faça com que a sua palavra em nosso coração seja uma semente que venha brotar e gerar frutos para a tua honra e tua glória. Nos dá discernimento, que o Senhor impeça todo o mal de atrapalhar o nosso estudo, te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura de Êxodo, capítulo 20, e o verso 11. Êxodo, capítulo 20, e verso 11. Sempre que vocês que nos acompanham tiverem possibilidade de ter um caderno, um bloco de anotações, é bom você fazer isso, porque muitas vezes quem começa a estudar a Bíblia com a gente não tem as mesmas referências, né? E aí, se você tiver pelo menos as suas anotações, você já pode estudar posteriormente. Então, Êxodo 20, verso 11, no final do 4º mandamento, diz o seguinte. Todos acharam? Êxodo 20, verso 11. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Somente aqui nós temos uma ideia. Interessante. Todos os 10 mandamentos Deus escreveu numa pedra. Na verdade, em 2 pedras. São as tábuas da lei de Deus. Fala tábuas assim, mas eram pedras, né? Eram lâminas de pedra, como se pensa assim, um granito, uma coisa parecida. Era uma pedra, e ele escreveu nas pedras e deu a Moisés aquelas tábuas de pedra para ele colocar dentro da arca da lei de Deus. Ficava dentro do santuário do Antigo Testamento. E Deus escreveu em pedras por quê? Era uma evidência de que Deus queria que aqueles mandamentos nunca fossem esquecidos, que ninguém pudesse menosprezar e que eles fossem tidos na conta de mandamentos perpétuos, eternos, que não passam, né? Que o tempo não pode fazer envelhecer. E detalhe, que ele descrevesse no meio dos mandamentos um preceito, um mandamento que tivesse ancorado na criação e descrevesse a criação como feita em 6 dias, isso é fundamental. Porque só aí nós já entendemos que aqueles relatos que algumas igrejas fazem sobre a criação, de que
os dias da criação não são literais, mas são eras de milhares e milhares de anos, aquilo é furado. A Bíblia diz assim que foi em 6 dias, ao sétimo Deus descansou. Tem uma questão aqui que eu vou adiantar aqui, não vou abordar ela, só vou adiantar, eu vou assanhar vocês para a questão, que diz assim, como assim Deus descansou? Deus se cansa? Né? Isso é uma pergunta que normalmente vem à mente, né? E o texto fala que Deus descansou. E agora? Se Deus tem um verso da Bíblia que diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Como é que faz então? A gente vai tratar disso hoje. Eu tô levantando, tô dando levantado, né? Tô levantando, dando toque sutil no voleibol pro outro vir dar uma cortada, que não sou eu mesmo com cortar. Mas a ideia é essa. A gente não pode passar pelo verso sem a gente perceber o que o verso contém. Então vamos lá. Mais outra passagem importante para a gente vai ser Gênesis 1, verso 2 e 3. Vamos lá. Nós estamos tratando aqui, nesses versos, de como foi concluída a criação. Não é? E na conclusão, fica claro que a criação se deu em 6 dias. Isso costuma se chamar de, numa linguagem técnica, de hexameron. Hexa, do grego, é 6. E meron é dia. Hexameron são 6 dias da criação. O sétimo Deus descansou. Gênesis 1, verso 2 diz assim: havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E verso 3, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então, no Nisto Cremos diz assim: o pequeno período de 6 dias contemplou a mudança da terra, que era sem forma e vazia, Gênesis 1, 2, vindo a tornar-se um luxuriante planeta, fervilhante de criaturas plenamente maduras e as mais variadas formas de plantas. O nosso planeta foi adornado com cores claras, puras, brilhantes, variadas formas e cheiros, fragrância, colocadas ao lado de extraordinários sabores, perfeição e detalhes e funções variadas. Depois disso, Deus descansou, diz Gênesis 2:2. Deus descansou, cessando sua obra criadora a fim de celebrar e desfrutar. Seriam lembradas para sempre a beleza e a majestade daqueles dias, pelo fato de ele parar para a celebração. Examinemos brevemente o relato bíblico no tocante à criação. Agora, antes da gente entrar no relato bíblico no tocante à criação, temos que considerar essa questão, se Deus se cansa, desfadiga. Se Deus não se cansa nem se fadiga, significa que o descansar dele ali não foi assim, eu estou exausto, ufa, vou parar um pouquinho. Não foi isso. Deus descansou para servir de exemplo para o casal. Lembre-se, todos nós aqui, nós tivemos nossa origem, né, de um casal, o pai, a mãe e tal. Então, nosso pai e a mãe servem para nós de exemplo do que se deve fazer, do que não se deve fazer. São os nossos instrutores, mas Adão e Eva não tinha pai e mãe. Adão e Eva tinha Deus como aquele que os criou. Então, Deus não descansa em função de cansaço. Ele descansa para servir de exemplo. Esse é o sentido do texto bíblico que fala que Deus descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então ele descansou para servir de exemplo para o casal saber assim, o que eu faço nesse dia? Você para de trabalhar, para de fazer as suas atividades e você fica na minha presença, segue comigo, não é? Fica comigo esse dia. Então Deus passava na viração do dia para visitar o casal, mas no sábado ele ficava com eles ali no sábado. Então essa é a evidência de que o dia de sábado, como o 7º dia da criação, é literal, bem como os outros dias anteriores da criação, 6 dias. Agora, vamos para Gênesis capítulo 1, verso 6. 1, verso 1 e depois verso 5, perdão. 1, verso 1 e verso 5. Vamos lá? Talvez seria bom que a gente já seguisse na sequência todos, um por um, porque é a criação, né? Não tem como a gente fazer isso de uma forma, que vai aprender a nadar sem pular na água, não tem como, né? Mas vai aprender sobre a criação sem entrar no assunto. Vamos lá então, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz.
Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 6, o último do primeiro dia. E disse Deus, verso 5. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde de manhã, primeiro dia. Certo, verso 5. Fechou. O que a gente tem aqui? Nós temos primeira coisa. O verso 1, dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está descrevendo o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra é uma referência aos seis dias da criação e o sétimo, ou é uma referência à criação anterior? Porque Deus teria criado tudo antes? Porque a terra já existia. O verso 2 diz que a terra já existia, mas era sem forma e vazia, ou seja, já havia sido criado algo. Antes da criação, de dar forma à terra para a existência do homem, já havia algo lá. A terra era sem forma e vazia. E ela era sem forma e vazia, ela não surgiu assim por um acaso, pelo Big Bang ou coisa parecida. Ela já estava lá, sem forma e vazia, porque ele havia criado todas as coisas. Mas em dado momento da criação, Deus dirige sua atenção ao planeta Terra, que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e ele começa a criar a Terra, preparando o ambiente todinho para a existência da vida, não só dos animais, vegetais, mas também, especialmente, do homem. Assim como um casal, quando o casal vai ter um bebê, a esposa fica grávida, e como gestante, via de regra, a mulher já é ansiosa, grávida, então, misericórdia. Mas daí o que acontece? O casal começa a se mover para preparar o ambiente. Vamos preparar o quartinho da criança, o bercinho, enxoval. É toda a preparação para a vinda da criança. Deus, na sua esfera de Criador, também foi preparando o ambiente para a vinda dos seus filhos, Adão e Eva. Primeiro casal na Terra. Então, no primeiro dia, aliás, antes do primeiro dia, verso 2, fala que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ou seja, na criação estava o Espírito Santo lá. Isso eu estou puxando elementos aqui do estudo anterior e do estudo da Trindade. Só um momento. Aqui. Tem um golinho. Desculpa. De repente deu uma travada. A gente está falando... Obrigado, Lucas. Desculpa o trabalho. Peraí. Pronto. Me perdoe. Pode falar. Esse texto, você já pode ver ali que eles participaram do processo da criação. Sim, o Espírito Santo está ali. E no verso 26, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No verso 26, tem uma evidência de que eles estavam ali, a própria afirmação de Deus. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, já está pressuposto ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é conforme a nossa imagem, não a minha. Né? Se tivesse uma pessoa da divindade lhe fazendo, ele podia falar até diferente. Ele podia agir diferente. Mas ele agiu assim, porque a Trindade estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Interessante que no primeiro dia da criação, Deus cria a luz, que faz diferença entre a noite e o dia. Ele fala que chamou as trevas noite e a luz dia, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Então Deus começa a separar as coisas. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, definir os termos, o nome da noite, que é trevas, né? Ele vai chamar de noite. A luz ele vai chamar de dia. E isso é da onde? Se o sol foi criado só... Como é que luz era essa, se o sol só foi criado no quarto dia? Já pensou isso? Vai lá para o capítulo 1, verso 15. Dá uma olhada aí. O sol foi criado no quarto. Que luz é essa? Vamos lá. Quarto dia, Gênesis 1,14. Ele disse Deus, haja luminares no firmamento do céu. É no quarto dia que Deus cria os luminares. Aí ele fala, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e prestações, para dias e anos. No verso 5, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Verso 16, fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, luminar maior. A Bíblia não dá o nome agora nesse momento, mas a gente sabe que é sol. E depois o luminar menor para governar a noite.
fez também as estrelas. Então você percebe que ele fez no quarto dia. As estrelas que brilham para nós e nos servem de orientação, esquerda, direita, norte, sul, né? Tipo a constelação do Cruzeiro do Sul, né? A Cruzeiro do Sul que serve, que sempre aponta para o norte, né? O alto da cruz, né? Da Cruzeiro do Sul. E ela nos indica, ó, o norte está para lá, o sul está para cá. Então é uma referência para a gente. Aí você fala assim, ele criou quando? No quarto dia. Aí a gente fala, peraí, se ele criou no quarto dia, por que luz é essa que brilhou no primeiro? Já se perguntaram? Uau! Onde está isso? Vamos para Jó? Vamos para Jó. Jó, livro de Jó. Você já percebeu que quando a gente fala, sai, a depender da palavra que usamos, do fechamento dos dentes, do lábio, etc., sai explosões de sopro da boca, não é? Sopro. Quando a gente fala assim, batata, né? Sai explosões quando você fecha, são palavras que são como chama, oclusivas, né? Eu acho que é assim que se chama. Então, com Deus, quando ele fala a mesma coisa, ele sai dele, mas não sai ar, não é que sai ar. Veja isso, Jó, capítulo 26. Acharam Jó? Acho que é 25 ou 26, deixa eu ver aqui. 26. É 26. Oi? Vamos lá. Peraí. Vamos ver se tem alguém aí para participar. Jó 26, verso... olha, eu vou ler alguns antes, eu vou pedir para alguém participar, tá bom? Quem for participar, vai participar lendo o verso 13, tá bom? Verso 13. Alguém gostaria de participar? Pra gente começar a leitura de algum lugar? Ali, ó, tá bom? Fica lá posto, tá? Não lê ainda não, tá? Segura aí. Eu vou ler alguns versos para vocês verem que no contexto está falando sobre a criação. Então eu vou ler o verso... Vamos lá, eu vou ler o verso 1 em diante. Então Jó respondeu, como ajudaste aquele que não tem força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber o verdadeiro conhecimento? Para quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que saiu de ti? Aí ele fala assim, as sombras tremem debaixo das águas. Tem versões que dizem os mortos, tá? Se é sombra, tá? As sombras tremem debaixo das águas, com os seus moradores. As águas têm moradores, não tem? Os peixes, tal, etc. Não, vamos lá. Aí diz aí o verso 6. A morte está nua perante Deus e não há coberta para a perdição. Ele estende, agora olha a obra criadora, ele estende o norte sobre o vazio, que é a criação da terra, ele estende o norte sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Você já viu foto da terra? Sobre o nada, o planeta assim, tipo, tudo escuro embaixo assim, a terra... Então, ele suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens. Quando que ele prendeu as águas em densas nuvens? No segundo dia que ele diz assim, haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Deus chama as águas de cima firmamente e as águas de baixo mares. Ele separou. Como que ele colocou as águas em cima? Né? Que são as nuvens, etc. Né? Camadas de gases, etc. Ele separou as águas de baixo e de cima. E aqui ele falou assim, ó, verso 8, prende as águas em densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam sob seu peso. Encobre a face da lua cheia e sobre ela estende a sua nuvem. Marca o horizonte na superfície das águas. É como se ele dissesse assim, ó, o horizonte é esse, entendeu? Na superfície das águas. E ele diz aqui, ó, como um limite entre a luz e as trevas. Não é que o planeta Terra ele vira assim, ó, e o horizonte não é o limite da luz e das trevas? Quando a gente vê o sol se pondo, ele não está no horizonte, assim, ó, lá no horizonte, ele sumiu, pronto, acabou. Aí fica a noite. Então o horizonte é o limite entre a luz e as trevas, é a criação. Aí diz ainda mais, ó, as colunas, verso 11, as colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Quando Deus dá ordem, eu imagino quando ele dava ordem assim, os elementos da natureza se mexendo e atendendo a ordem dele, né? Faça tal coisa, né? Assim, eu quero assim. E quando Deus criou a luz? Lê lá, o verso 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele,
mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Por que falou assim, pelo seu sopro aclara os céus, pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão trespassou a serpente veloz. Porque a serpente, quem é a serpente aqui? É uma serpente da criação ou é uma serpente mística? Essa serpente aqui é uma serpente mística. A antiga serpente, a Bíblia chama de Satanás, dragão, o diabo e Satanás, lembra disso? Então, o dragão, o diabo, Satanás, já tinha sido expulso do céu quando Deus criou o planeta Terra. Ele já era inimigo lá. E quando Deus criou, de longe, os anjos rebeldes estavam acompanhando a criação, sabe? Mas quando ele disse, haja luz, pelo poder da sua palavra iluminou tudo aquilo, o texto diz que trespassou a serpente veloz, como que o diabo estava em algum lugar daquele momento da criação, e quando ele falou, haja luz, ele fugiu, entendeu? Então, quando ele deu ordem, era o poder da sua palavra que fazia iluminar as coisas. Haja luz. Pelo seu sopro claro os céus, lembra da ideia? Então, no primeiro dia, o sopro, qual era a luz do primeiro dia? Era o poder da sua palavra. Haja luz. No poder da sua palavra, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Quando Deus dava a palavra, iluminava tudo. Mas não tinha ainda sol, lua, estrelas. A luz que vinha era do poder da palavra dele. Quando chegou no quarto dia, além da palavra dele, você já tinha o sol, a lua e as estrelas. Então a palavra dele continuou iluminando normal, só que já tinha a presença do sol, da lua, das estrelas. Antes do quarto dia, era só o poder da palavra de Deus. Quando ele falava assim, haja também uma terra seca, uma porção seca. No terceiro dia, haja uma porção seca. Surgiu a porção seca, ele diz assim, produz a terra relva que dê, e árvores que dê semente conforme o seu fruto, etc. Ali, quando ele dá a ordem, tudo brilha. Então, a tarde e a manhã do primeiro dia, do segundo e do terceiro, é determinada pela voz dele. Quando ele dá o comando, iluminava e se fazia aquilo em cada dia. Né? Aí passava as 12 horas do dia, depois 12 horas da noite, tarde e manhã. Essa referência é importante para a gente, porque tarde e manhã. Por quê? Porque a terra já era escura antes. Quando Deus diz, haja luz, houve 12 horas daquela claridade, Deus fez separação entre luz e trevas. E viu que era bom. Segundo dia, vamos para o segundo dia para a gente ver com detalhes aí o segundo dia. Outro momento de separação. Gênesis capítulo 1, verso 6 ao 8. 6 ao 8. Vamos lá? 6 ao 8. Chamou Deus, ou melhor, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Verso 7, importante. Fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Verso 8, chamou Deus o firmamento o céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Então a gente percebe que Deus foi tarde e manhã. Se fosse um período de eras, essa interpretação, eu vou citar, tá? Não se trata de um ataque, é uma constatação, tá bom? Não é um ataque. A Igreja dos Testemunhos de Jeová, ela diz que cada dia da criação foram eras, de milhares de anos. E não 24 horas, né? Cada dia é composto de 12 horas da noite, 12 horas do dia, como é hoje, né? Não, eles dizem, não, foi eras, porque eles são evoteístas, quase como se fossem evoteístas, porque eles unem a princípios da evolução, do Big Bang, e de eras para a formação da Terra, com a intervenção divina. Então ele acha que Deus interveio usando os mecanismos da evolução, etc. Coisa tipo assim, sabe? Não foi uma coisa literal. O relato da criação não é literal para eles. Para nós, adventistas, é literal. Cada dia, 24 horas. E onde perde totalmente sentido o relato de que a criação teria sido um mito, e que foi uma mistura de princípios evolucionistas com a intervenção divina, a guia divina. No capítulo 1 de Gênesis, o terceiro dia. Vamos lá. O terceiro dia vai deixar claro isso por quê? Porque se fossem eras, todas as plantas morreriam. As plantas não precisam da fotossíntese, não precisam da luz do sol
para ver o processo da fotossíntese, se o período fosse de eras de escuridão e eras de claridade, as plantas morreriam. Na escuridão, sem o sol, as plantas precisam do sol. Então aí no terceiro dia diz, e disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca, estou lendo o verso 10, tá? Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas, Deus chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. Aí ele deu ordem à porção seca. Verso 11, e disse Deus, produza a terra relvas, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Verso 12, a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto conforme a sua espécie, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O verso final, 13, e houve tarde, amanhã, o terceiro dia. Então, aí nós percebemos que se fosse períodos extensos de escuridão, por exemplo, tarde e manhã, vamos imaginar que fosse, vamos supor assim, que um dia fosse 1000 anos aqui, e que os 1000 anos, esse terceiro dia da criação, fosse 500 anos de escuridão e 500 anos de claridade, só sol. As plantas não morreriam? As plantas não morreriam? As plantas morreriam. Porque ficando sem sol, né, não teria a fotossíntese e pronto, seria a morte de todas as plantas. Então não podem ser períodos longos. Precisam ser períodos breves, de 12 horas mesmo. Não é à toa que o mandamento da lei de Deus, quando fala em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, portanto, portanto o Senhor descansou e santificou e abençoou o dia de sábado. Então, não é à toa, é porque realmente foi 6 dias literais, e ao sétimo ele descansou. Não é um período incerto ou milenar ou coisa parecida. Isso não se encaixa dentro da obra criadora. Até se fala sobre descanso milenar quando se considera que a Terra vai ter 1000 anos sem a obra de Satanás, né? Vai ficar descansando 1000 anos. Né? Então se fala do sábado milenar, né? Mas não se trata do sábado semanal, que é o da lei de Deus, o que importa aqui, né? Mas vamos seguir adiante. Na exposição, no estudo da obra criadora, aqui no capítulo 1 de Gênesis, se nós seguirmos adiante, por exemplo, nós o quarto dia nós já lemos, então não vamos ler agora, vamos direto para o quinto dia, que fica lá no verso 17, deixa eu ver, não é isso não. O quarto dia não tinha terminado, vamos para o verso 17. Deus pôs, depois de criar o sol, a lua, as estrelas, o astro maior para governar o dia, o astro menor para governar a noite. No verso 17 diz assim, Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Verso 19, aí acaba o quarto dia da criação. E houve tarde e manhã o quarto dia. Quer dizer, tudo aconteceu em tarde e manhã, em 24 horas. Tudo aconteceu nesse período aí, todinho. Então não cabe aqui nenhum tipo de especulação além do relato bíblico. Ele é histórico, ele é preciso. Não é um relato mitológico como alguns pensam. Na verdade, se fosse mitológico, ele colocaria em dúvida a necessidade que nós temos de Cristo. Se isso aqui não fosse literal, se, por exemplo, o cometimento de pecado por parte de Eva e do seu esposo fosse apenas um mito criado, a necessidade de Cristo seria também uma coisa sem sentido. Tem que ser uma coisa literal. O pecado tem que ter separado o homem de Deus para que a vinda de Cristo a este mundo tenha significado especial para nos resgatar, para nos ligar com Deus. Então tudo depende do Gênesis, na Bíblia todinha. Se o relato do Gênesis 1, 2 e 3 não for verdadeiro, tudo mais não faz sentido. A criação é fundamental, por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem estudiosos, cientistas, que estudam a ciência e buscam evidências científicas para corroborar, para fortalecer a crença de uma criação. Não é à toa. Nós temos um cientista americano chamado Robert Gentry. O Robert Gentry é um geólogo
E ele fez estudos na década de 60, 70, estudando os halos de polônio no granito. O granito é a rocha mais antiga do planeta Terra. A rocha mais antiga seriam os granitos. E os granitos, segundo a teoria da evolução, né? Não das espécies de Darwin, mas a teoria do resfriamento lento da Terra, os halos de polônio, eles não poderiam estar no granito, mas eles estão. Se você corta o granito, tem vários halos de polônio. O polônio, ele dispersa rapidamente. Se o polônio, os halos de polônio são rodinhas assim, ó, vermelhinhas que tem no granito, quando ele é cerrado no meio. Se os halos de polônio estão ali, é porque houve o resfriamento imediato. Por exemplo, como se fosse assim, Deus falou assim, haja tal coisa, haja porção seca. Houve uma coisa imediata. É isso que nós vamos ver agora. Vamos ver Salmo 33, perdão, verso 9 e o verso 6. Salmo 33, verso 9 e o verso 6. 3. Não, é 6. 33 é o Salmo, verso 9 e verso 6. 6. O verso 9 diz assim, Salmo 33, tá, gente? Salmo 33, o verso 9 e o verso 6. Diz o seguinte, o verso 9. Alguém gostaria de ler, não? Vamos lá? Bora dar uma agitada nesse povo, daqui a pouco eles começam a dormir. Salmo 33, verso 9. Acharam? Vamos lá? Verso 9, pode ler. Pois ele falou, e o mundo foi criado. Ele deu ordem, e tudo apareceu. Uau! A gente vê aqui que ele dava ordem e instantaneamente a coisa acontecia. Instantâneo. O verso 6, vamos lá para o verso 6. Pode ir, irmã. Ela é mais curta ainda, ela fala assim. Coloca o microfone. Porque ele falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Sim, olha o verso 6. Lê o verso 6, você mesmo, lê o verso 6. Vai para o 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Isso, pelo sopro, nas versões diz o sopro da sua boca. E a gente percebe aí que foi instantâneo, Deus dava ordem e a coisa acontecia. E o estudo do geólogo Robert Gentry, ele permite estabelecer a idade da Terra com no máximo 10 mil anos. No máximo 10 mil anos, na verdade 6 mil. Mas como ele está lidando com ciência, a linguagem acadêmica não aceita muito esse negócio de você ser muito dogmático, né? Então ele tem que usar uma linguagem típica da academia. Então assim, cerca de 10 mil anos. Ele nunca vai falar que é 6, porque aí ele está defendendo a Bíblia, né? Então ele vai falar assim, cerca de 10 mil anos no máximo a Terra existiu. A idade da Terra é jovem, o planeta Terra é jovem. Embora a ciência possa negar o que quiser, existem evidências na geologia, na paleontologia, no estudo dos fósseis, né, que indicam que os relatos bíblicos são verdadeiros. Por exemplo, nós temos um canal, e quem estiver nos acompanhando faz muito bem, eu recomendo enfaticamente, vivamente, que você consulte um programa produzido pela Novo Tempo, pelo canal da nossa igreja, chamado Origens. Você procurar no YouTube, você encontra Origens. Tem um capítulo desse estudo do Origens, dos vídeos, é maravilhoso, que diz o seguinte, eu sempre uso no 6º ano. Eu estou dando aula na prefeitura, eu não vou falar de Bíblia e tal, né? Eu vou falar da evolução, do jeito que o Darwin diz lá. Só que no primeiro dia que eu trato sobre evolução, eu falo do relato do Darwin e apresento o relato, eu falo assim, quem é de igreja aqui, quem frequenta igreja com o pai e com a mãe, né? Aí os alunos falam, sou eu aqui, tio, eu também faço. Não, professor, eu também vou com meu pai para a igreja. Então, para vocês consultem esse programa aqui, Origens. Aí eu falo para eles assim, consulta o episódio, coloca assim no YouTube, Origens. Fósseis de baleias e golfinhos no altiplano peruano. Eu coloco na lousa para eles consultarem. Porque a Bíblia é colocada em xeque, porque dizem que é tudo conto de fadas, papel aceita tudo, aquela conversa de quem é incrédulo mesmo, né? Daí eu falo para os meus alunos, procura no YouTube. E aí eles vão procurar no YouTube e eles falam assim, não, realmente, professor, o que encontraram lá? Os arqueólogos encontraram no altiplano peruano. Tá, mas você ouvindo assim pode parecer pouca coisa, né? Presta atenção. O nível do mar fica lá num determinado lugar e o altiplano peruano fica a 3 mil metros acima
3 quilômetros acima do nível do mar. Tá, o que é isso? É um platô lá em cima, 3.000 metros. Pensa no Pico do Jaraguá. Sabe o Pico do Jaraguá? 3 dele. 3 do Pico do Jaraguá. Quem já subiu lá sabe que é o esforço 3.000 metros. 3.000 metros, 3 quilômetros de altura. Lá está o altiplano peruano. E encontraram lá fósseis de baleia jubarte. A baleia jubarte tem 40 toneladas em média. E encontraram fósseis de baleia jubarte lá em cima, no altiplano peruano. E golfinhos, tem fósseis de golfinhos. Aí eu pergunto para minha molecada, vou repetir a pergunta aqui para vocês. Vocês acham que a baleia jubarte, ela chegou lá em cima e foi fossilizada? Ela chegou escalando a montanha ou voando? Qual das duas? É claro que nenhuma delas. Ele só pode ter chegado lá nadando. Agora, como que ela chegou lá nos 3.000 metros de altura nadando? Conta pra mim. Se não for o dilúvio. Você tá entendendo ou não? Esse tipo de evidência científica corrobora o relato da criação, do Gênesis, das histórias do Gênesis, inclusive o dilúvio. Então, tudo isso fica cada vez mais confirmado por essas áreas, esses setores da ciência. Arqueologia, paleontologia, etc. A gente fica assim surpreso com as evidências que apoiam o relato bíblico da criação. Então, sigamos nosso estudo, indo agora para o que está... Deixa eu ver aqui o verso que a gente vai consultar agora, a sequência, né? Nós vamos para a palavra criadora e a matéria pré-existente. As palavras do Gênesis, disse Deus, apresentam a dinâmica ordem divina responsável pelos majestosos eventos dos 6 dias da criação. Aí vai citando versos aqui, né? Eu estou só citando por alto. Cada ordem veio acompanhada da energia criativa que transformou o planeta sem forma e vazio num paraíso. Ele falou, aquele que a gente acabou de ler, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aí diz, verdadeiramente foi o universo formado pela palavra de Deus. Vamos abrir Hebreus 11, verso 3. Sim, claro, compartilha. A leitura, deixa eu ver aqui, pode ser o Mateus e depois vai seguindo adiante. Hebreus 11, 3. Hebreus 11, desculpa, é 1:3, desculpa. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, Samuel. Vai lá. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3, pode ler? 1:3 fala que... Vai, pode ir. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e sentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse verso, embora não pareça não se encaixar aqui, no meio do verso fala assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, fala da manutenção do universo, mas não da criação. Vamos para o 11:3, vai você mesmo, 11:3. Agora vai fazer mais sentido. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. As coisas que são vistas não foram feitas por coisas que aparecem, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o sopro da sua boca ao falar, ao dar o comando, haja luz, haja separação, produzam. Então, quando Deus dá ordem, é desse poder, da ordem divina, da soberania divina, que as coisas surgem do nada, né? Falou e logo tudo apareceu. É isso. A palavra é criadora. E é assim conosco também. É como se cada um de nós fosse um planeta Terra em miniatura, em confusão, antes da palavra de Deus. Nós fôssemos só trevas sobre a face do abismo, sabe? Nosso coração é trevas sobre a face do abismo. Aí vem a palavra de Deus e diz assim, aquele que está cansado, vem a mim, né? Tome meu jugo é suave. Aprenda de mim, que o meu jugo é suave e manso. E encontre descanso. Mas quando a gente encontra isso, aí Deus começa a ordenar a vida da pessoa. Sabe aquele endemoniado de Gadara, em Marcos 5? Então, a nossa vida sem Jesus é isso, é um caos. E aí Jesus, ele entra na nossa vida e ele coloca a ordem. A palavra diz assim, a palavra de Deus diz em Marcos 5 sobre o endemoniado de Gadara,
que depois que ele saiu, o homem estava lá ajeitado, sentado, senhor de si, sem espumar a boca, sem arrebentar a corrente, sem ameaçar as outras pessoas. As outras pessoas não corriam mais dele, porque ele estava dentro do seu eixo, né, de controle sobre a sua vontade, sobre o seu corpo. Tudo começou a entrar em ordem. É quando Cristo entra na nossa vida. Então, de certa forma, estudar a criação é reconhecer na criação que o poder divino para criar é o mesmo para regenerar, para salvar, para nos colocar dentro do plano dele, sabe? Destacar para nós a nossa vocação espiritual, o nosso trabalho. O nosso trabalho agora para Jesus vai ser esse, nosso ministério, sabe? Então vamos lá. O relato da criação, os dois relatos da criação que aparecem respectivamente, Gênesis 1 até o Gênesis 2:3 e Gênesis 2, verso 4 a 25. Harmonizam-se entre si. Vamos ver isso aqui? Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, verso de 1 a 23. Nós não vamos ler, é claro, é só para dar uma olhada por cima, para a gente tratar sobre por que tem dois relatos da criação. Tem dois relatos aqui. Você tem que reconhecer que tem dois relatos, não tem como você fugir. Aí você fala assim, poxa, o que está acontecendo? Por que aqui, vamos lá, em Gênesis 1, tem a criação do homem e da mulher no verso 26, 27, 28. Você vê no 29 ele dando o tipo de alimento que eles vão comer, o casal e os animais. Aí você vai até o capítulo 2, verso 3, e fala, poxa, terminou. Por que Deus tem um outro relato aqui falando sobre a criação do homem, no verso 7, capítulo 2? Verso 7 diz assim, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele foi feito alma vivente. E aí, você fala assim, cadê a mulher? Aí a mulher surge no capítulo 2, verso 18 em diante. No 2,18 diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que lhe corresponda. Aí você fala assim, ué, mas Deus não criou no capítulo 2? Por que está citando agora no capítulo... Não, Deus não criou no capítulo 1? Por que está citando agora no capítulo 2? É simples. Normalmente o israelita, ele passa primeiro uma visão geral e depois ele passa do geral para o específico. Ou seja, no capítulo 1, ele descreve a criação de tudo, assim, sem detalhes, sem riqueza de detalhes. E depois do capítulo 1, até o capítulo 2, verso 3, termina a relato da criação, o primeiro relato, ele não se demora, ele não dá detalhes de como foi feito o homem, como foi feita a mulher. E esses dois aí, o homem e a mulher, eles são especiais para Deus. Porque de toda a ordem da criação, Adão e Eva, eles são a imagem e semelhança do Criador. Nenhum outro ser era a imagem e semelhança do Criador. Só Adão e sua esposa. E aí no capítulo 2 ele vai para o específico. Em vez de ficar dando todo o relato, assim, uma descrição de toda a criação, no capítulo 2 ele vai falar do casal. Surgiu o homem, foi assim. Depois surgiu a mulher, foi assim. Por que ele está dando uma atenção especial? Porque ele é o objeto do amor criador de Deus e também será o objeto do amor redentor, a humanidade. É por isso que ele dá uma atenção especial, não à toa. No capítulo 1, quando fala da criação, existe um advérbio ali, acho que é advérbio que se chama, deixa eu ver aqui, capítulo 1, verso 26, diz assim, então disse Deus. Só quando fala então disse Deus, é que termina com era muito bom. Fala no verso 31, Gênesis 1, 31. Agora, você pode ler, Cosme, pra gente? Gênesis 1, 31. Aqui fala assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. O verso 26 é como se dissesse assim, então, agora disse Deus, façamos o homem, é como se ele estivesse esperando, sabe? Ele está criando, criou o primeiro dia, haja luz, criou o segundo, haja separação entre as águas de cima e de baixo. Terceiro, haja porção seca, que ela produza tal. No quarto dia, haja sol, luz, estrelas. Quinto dia, os animais produzam as águas em enxame de seres viventes. E as aves para viver no céu e os peixes no mar. O sexto dia, produz a terra, os animais domésticos, as feras, né, etc. E no sexto dia ainda ele cria o homem e a mulher. Aí fica muito por cima, superficial a criação do homem e da mulher. Não dá atenção.
No capítulo 2, ele volta a atenção para o homem e mulher porque ele é o foco da atenção divina. O gênero humano. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o texto diz assim, então, como se dissesse assim, agora sim, agora chegou a hora de criar o homem e a mulher. Que esse é por isso que a Bíblia Sagrada, os escritos da nossa igreja, e também não só da nossa igreja de outras, falam que Adão e Eva são a coroa da criação. Por isso o então disse, agora eu vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Chegou a coroa da criação. É disso que se trata. Então tem dois relatos que eles se complementam. O Gênesis 2, ele dá detalhes que o Gênesis 1, ele simplesmente não passa, ele não conta detalhes. Ele simplesmente fala assim, criou macho e fêmea, a imagem de Deus o criou. A semelhança de Deus o criou. E não dá detalhe. No capítulo 2 vai falar que primeiro Deus tinha criado o homem, e o homem começou a contar os animais, no verso 19. Capítulo 2, 19 fala assim, Deus trouxe os animais a Adão para ver como chamaria. Aí Adão começou a chamar, né, o nome do animal, isso aqui é a vaca, isso aqui é o boi, isso aqui não é aquela coisa assim falando agora como se fosse o pastor Cláudio, lá, aquele proteção. Isso aqui é a vaca, isso aqui é o boi, isso aqui é o cão, isso aqui é a cadela, e aí vai, mas isso aqui não... Começou a dar nome. Eu acho que aí, depois tem uma hora que ele... Por que cada um tem uma fêmea e eu não tenho uma? Meio assim, né, mano? Por que eu não tenho um? Todos eles têm, eu não tenho uma mulher, por quê? Como que é assim? Como que é isso, né? Então ele deu falta de que todos os animais tinham, ele falou assim, ué, cadê a minha? Todos eles têm uma. Não? Então assim, aí... Não, cara, metade, o complemento, a pecinha do quebra-cabeça para completar. E o verso, olha 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria, e tudo que o homem chamou a todo ser vivente, e isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais, verso 20, os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse, assim, isso significa que quando o Moisés está escrevendo aqui, ele está dizendo, o homem pensou, eu não tenho uma. Aí Deus falou assim, vou dar sono profundo, primeira cirurgia, né? Deus já meteu a faca, tirou, tô brincando, né? Tirou a costela do homem, fez a mulher, daí o homem olhou para ela e ficou, né, abestalhado, e falou assim, pense se alguém ia chegar numa mulher hoje e cantar a mulher e falar assim, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se fosse fazer uma coisa dessa, não é? A mulher já dá não é não? Isso não é cantada do homem fazendo, não? Mas é o que acontece, ele falou aquilo lá, daquele jeito, é porque ele ficou realmente bestificado, a mulher é extraordinária. E ele falou, misericórdia, isso é tudo meu? Papai do céu fez para mim? Ou Deus é grande demais, não é? Maravilhoso? Essa expressão aí, eu acho que ele queria dizer o seguinte, ela é igual a mim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, é igual a mim, né? Exatamente. Essa expressão Exatamente. Hoje o homem na rua fala assim, meu número, né? Certinho, olha, rapaz do meu tamanho, né? O tamanho aproximado. Né? Eu olhei, gostei, é isso mesmo que eu queria, misericórdia, né? Acho que Deus deve ter atendido Adão, que é o que Adão não previa, né? Mas é isso, é a criação. Deus é maravilhoso, Ele criou tudo para o nosso bem. Por isso que a gente tem que cuidar da criação e cuidar das coisas que Deus criou, o casamento, né? E cuidar da pessoa amada, porque Deus criou o homem e a mulher para eles viverem juntos e para viverem felizes juntos, né? E cuidar, tratar bem, pensar no outro mais do que em si mesmo, né? E assim, é o homem pensando na mulher mais do que nele e a mulher pensando no homem mais do que nela. É assim, um cuidando do outro. É assim que tem que ser. Porque o amor não busca os seus próprios interesses, né? A gente quer agradar o cônjuge. E deve ser assim, a gente viver sempre para a gente ter essa camaradagem, esse olhar diferente, né, de consideração, de respeito, né? O homem preza mais do que todas as coisas o respeito. É uma coisa fantástica para o homem. A mulher que ganhar um homem tem que primeiro colocar respeito na frente. É uma coisa maravilhosa. Então, assim, são coisas da Bíblia que a Bíblia ensina que a gente precisa resgatar. A criação faz isso. O estudo da criação vai muito longe, só que acho que já tem o horário, já deu. Já deu 49? Então deixa pro finalmente. Peraí, deixa eu pro finalmente. Tem perguntas aí? Não, pode sacar a pergunta aí, dar sapatada, tamanho. Tô brincando. Só levantar assim, a estatura do Adão e Eva. Fala aí.
Então, altura. sim, vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá para Salmo 8, Salmo 8. Estatura, vamos ver para estatura, né? Salmo 8, verso 5. Salmo 8, verso 5. Todos acharam? Salmo 8, 5. Vamos lá? Salmo 8, verso 5. Vamos lá. Vou fazer a leitura, tá? Dadas as circunstâncias. Salmo 8, verso 5 diz o seguinte. 8, 5. Está escrito: contudo, pouco menor do que Deus os fizeste. Na verdade, aí a melhor versão é pouco menor que os anjos os fizeste. Como que diz a versão de vocês aí? 8,5. Aí, pouco menor do que os anjos o fizeste. Ou seja, se os anjos têm uma altura, eles são altos, o Adão foi feito pouco menor que os anjos. Nos livros de nossa igreja, nós temos, entre vários livros de nossa igreja, teologia, livros devocionais, nós temos um setor de livros da nossa igreja que nós chamamos de testemunhos, ou espírito de profecia. É fruto do dom profético, e esses escritos, um desses escritos, chamado Patriarcas e Profetas, fala que Adão tinha cerca de 4,5 metros de altura. 4,5 metros de altura. E Eva, a cabeça dela batia na altura do ombro da mulher, mais ou menos. Ou seja, a mulher tinha uns 4 metros, 4,10, 4,5, que a cabeça dela batia logo no ombro do homem. Foi feito um pouquinho menor que ele. Então, essa é a nossa origem. Ou seja, os anjos são maiores. E os homens foram feitos, o primeiro casal foi feito um pouco menor que os anjos. Então, os anjos são maiores. Mais do que 4,5 metros. Então, nós viemos de lá para cá degenerando. A raça, depois do pecado, né? A raça humana foi degenerando. De modo que eu hoje tenho 1,68 m, né? Tenho 1,68 m. Né? Você vê que as formas já não são as mais belas. As formas já não são as mais belas, mais proporcionais. Hoje, por exemplo, quando você pensa num homem muito alto, você pensa em 2,15 metros, 20 ou 30, que acontece, né? Que acontece, muito alto, né? Muito excepcional passar disso. Às vezes passa. Mas a pessoa fica como? Totalmente desengonçada. A perna já não aguenta mais, a pessoa já não dá o passo do mesmo jeito. Ela não tem a agilidade de um homem comum de 1,80 m, 1,70 m. Não tem. Por quê? Porque o tamanho não seguiu a proporção da força, da agilidade, da extensão dos tendões, do movimento das pernas, das articulações. A pessoa não tem a mesma dinâmica. A pessoa vai correr parece meio bobão, sabe aquela coisa assim, daquele espaço meio... Não corre que nem o Usain Bolt, não sei se é assim que chama. Não corre daquele jeito, porque a pessoa é muito alta, ela não tem a mesma dinâmica, agilidade, etc. Então a raça humana foi degenerando, mas foi 4,5 metros, segundo os livros da nossa igreja. Pouco menor que os anjos, segundo a Bíblia. Samuel, tem uma pergunta também. Segundo o relato bíblico, né? Adão, ele viveu 930 anos. Sim, Se eu não está me engano. escrito. Quando que nós podemos saber que foi diminuindo assim a questão da idade e por quê? Porque o ser humano hoje ele diminuiu no tamanho e diminuiu também na questão da idade. Quando que Deus falou, tem algum texto bíblico que Deus falou assim, olha, a partir de agora você vai viver tantos anos? Eu queria saber dessa questão. Tem. Vamos lá para Gênesis? Vamos para Gênesis. Nós vamos para o capítulo... alimentação. Foi alimentação. Mas é isso mesmo. Deixa eu ver. Não, Gênesis 6. Versos de 1 a 3, tá bom? Por que os anos do homem começaram a se tornar menor? Por causa da alimentação. Antes do dilúvio, em geral, os servos de Deus não comiam carne. Depois do dilúvio, porque o dilúvio destruiu a vegetação, né?
No final do dilúvio, não é que não tinha vegetação, tinha, mas era pouco para animais, para ser humano, para tudo. Então eles viveram durante muitos anos comeram carne. E isso acabou, de certa forma, preparando o homem a viver 120 anos. Gênesis 6, de 1 a 3, diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, verso 1, tá? Verso 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Então, não é que começou a ser aqui, não. Ele falou, não vai ser mais assim, 930, 950, não vai ser mais assim. Os dias do homem serão até 120 anos, cerca de 120 anos. Então Deus mandou o dilúvio destruiu tudo. Os casais de animais dentro da arca eram 7 casais de animais limpos e 2 casais de animais impuros. Então entrou na arca 2 casais de porcos. Ao mesmo tempo que entrou na arca 7 casais de galinhas e galos, né? 7. Por quê? São animais puros. Animais limpos entrou 2 pares. Não, melhor, animais impuros. Animais limpos entrou 7 pares. E Deus fez essa seleção para entrar na arca justamente prevendo a necessidade do uso da carne posterior. Temporário. Na verdade, era para fazer parte do dia a dia do homem, o alimento carne. Até que as carnes foram ficando, devido à Revolução Industrial, a otimização do tempo para a engorda de um animal, foi tornando as carnes doentias. Então hoje a carne, por exemplo, antigamente assim, pensa assim, 70 anos atrás, 80 anos atrás, um frango ficava maduro com 6 meses, 7 meses. Ficava maduro com 6 meses, 7 meses. Hoje o frango fica pronto para abate em 45 dias, 30 dias. O que está acontecendo? O pessoal está querendo produzir para fazer carne para poder vender, e a carne não está ficando tão saudável quanto ela era antes, quando a galinha era caipira. Entendeu? O frango era caipira. Você fala assim, o que está acontecendo com a carne? Não, antigamente o boi ele ficava pronto para abate com 2 anos, hoje com 6, 7 meses o boi. Como assim que o boi está pronto para abate com 6, 7 meses? Por que estão abatendo o boi com 7 meses? É porque o pessoal está tuchando hormônio, tuchando, sabe? E as carnes estão ficando doentias. Exatamente, porque tem coisa ali que não é normal, não é verdade? Exatamente. Então você percebe que não é só a humanidade que degenerou da criação até hoje, né? O próprio homem está fazendo as coisas degenerarem. Por exemplo, o grão mais nobre da criação para se alimentar era trigo. Mas depois que algumas empresas multinacionais começaram a criar os experimentos com grãos transgênicos, que fizeram um bem enorme em aumentar a produção de grãos para alimentar muita gente, baratear a produção. Mas, ao mesmo tempo, eles colocaram nesse engenho, né, biológico, os grãos ficaram adocicados. Então, hoje, até o trigo, que era ótimo, o melhor grão da face da terra, não é tão bom, porque ele tem glúten hoje. O glúten o corpo não processa, antigamente não era assim. O corpo processava muito bem o trigo. Hoje o trigo, a farinha do trigo faz mal pra gente. Tem coisa nela que não dá pra gente. Então, infelizmente, o ser humano tem degenerado a criação. E degenerado tanto que agora nós estamos indo... Vocês já ouviram sobre a internet? Já ouviram sobre a internet das coisas? A internet das coisas é um avanço tecnológico que faz com que a sala seja informatizada, o quarto, a televisão esteja ligada, você dá um comando, não é assim? Você dá um comando e as coisas obedecem, não é assim? Alexa, quero tal coisa. Alexa, bota o cachorro para dormir. Tipo assim, sabe? Eu tô falando assim, é um modo de você falar, você dá comando e as coisas interagem ao seu comando. Isso é a internet das coisas. Mas só que, escuta, a criação está indo por água abaixo. Porque nós vamos dar um passo agora, que é a internet dos corpos. Nosso corpo vai ser meio que semi-biônico, vai estar ligado com a máquina, com a internet. Isso querem a Microsoft, né, os líderes da Microsoft, o Elon Musk e outros mais, querem o nosso corpo meio que integrado com a internet. Só que aí,
A sua mente vai estar decidindo as coisas ou vai estar sugerindo a sua mente e você vai estar atendendo a comando de fora? Você está entendendo ou não? Se você aceita um chip que vai estar ligado com a internet, é certeza que a decisão é sua ou a intervenção de fora? Você entendeu? Nós estamos indo para uma degeneração, um limite de degeneração que Deus não permitirá. Deus vai intervir. E Jesus vai voltar para nos buscar e vai interromper essa obra destruidora. Segue adiante. Só para fazer um comentário, também uma pergunta. Tem um pastor, na verdade ele não é pastor, ele é cientista, o Marcos Eberle. Fantástico. Fantástico. Ele é da igreja presbiteriana, eu acho, e eu já vi algumas pregações dele. Nota E 1000. assim, gostei muito, mas muito. Esse nível Rodrigo Silva, Hardcore. muito bom. E ele diz que depois do dilúvio, começou a ter menos oxigênio na atmosfera. Muito menos. E esse, Marcos Eberle. Marcos Eberle. Ele tem livro escrito, aliás. Eberlin. Eberlin. E aí, por conta isso também foi um dos motivos, né? Menos oxigênio na atmosfera, dá menos força, menos saúde. Menos saúde. Imagina o quão diferente era o ambiente. Porque eu não sei, hoje a gente respira, deve ser é normal respirar, né? Algo Sim. a gente não sente, mas Mas naquela a gente época devia ser algo muito melhor. Exatamente. Não, hoje mesmo, se vocês são citadinos, todos vocês são paulistanos, ou nasceram em São Paulo, ou na cidade, grande cidade, como é o meu caso, quando vocês vão para um lugar muito bom de saúde, no interiorzão, no meio do eucalipto e tal, você está andando lá, você percebe o ar é diferente, você respira assim, ó, parece que entra um geladinho dentro do corpo, todinho, não é assim? Isso falta pra gente aqui, só que a gente está acostumado, nós estamos mal acostumados com um lugar ruim. Isso tudo faz parte da degeneração. Nós já estamos entrando na natureza do homem, que não é nem para hoje, é para a próxima semana. Aí, só a pergunta. Eu também já li alguns textos que no céu não haverá casamento. Sim. Mas nunca cheguei a me aprofundar no assunto. Se é algo tão bom e que Deus criou, ele deixou algum motivo claro, porque no céu não haverá ou não? Isso a gente não vai saber. Não, mas saber quando chegar lá, mas a gente tem certeza que ele vai colocar alguma coisa tão boa. Sim. Infelizmente é uma questão que me incomoda. Essa questão me incomoda muito. E rapaz, não sei, ele não deixou a questão clara. Mas assim, ó, em Mateus, parece ficar claro lá que não vai se casar nem estar em casamento igual os anjos. Exatamente, essa é uma questão que jogaram para Jesus. Boa, bem lembrado. Então o que acontece? É só todo mundo anjo lá, inclusive nós. Não vai ter mais, né? Então, não vai ter o Xalaiá. No Gênesis 6, o 3, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Por que ele falou isso? Realmente, isso significa que, última pergunta agora, né, pra gente, por causa do horário ali, tá? Não é por mim, não. Ó, já tem 2, 3 perguntas. Olha lá, segura um pouco, peraí. 5 minutinhos, vamos lá. Olha o que acontece aqui, ó. E de fato, Deus falou que o espírito dele não permanecerá com o homem para sempre, porque o homem é carnal. É porque o homem, na sua maldade, ele vai repelindo o Espírito Santo. Cada vez que você eu teimo em fazer o que é mal, a voz do Espírito Santo, a sensibilidade espiritual vai se perdendo. Vamos pensar no cotidiano. Você já viu alguém morto assim, ó, assassinado ou atropelado na rua? Já viu ou não? Eu já vi. A primeira vez que eu vi foi aos 19 anos de idade. Aquilo me impactou. Eu me lembro que eu fiquei assim pensando naquilo e aquilo ficou me remoendo. Era um motoqueiro de 22, 23 anos na Coab 1. Eu era solteiro, vivia lá, né? Eu morava em Arthur Alvim. E ele tinha ultrapassado um caminhão, o caminhão passou em cima da moto. Ele foi ultrapassar o caminhão, teve que virar, ele virou, acabou passando em cima do motoqueiro do lado dele, assim. Quando eu vi aquilo me impactou. Hoje em dia a gente passa pelo cadáver que a gente tem. Por quê? Porque o nosso coração vai se tornando mais insensível para o mal. Vai se acostumando com o mal. Quando a gente começa a negar o Espírito Santo, dizer não para o Espírito Santo fala com o nosso coração. A gente não diz assim, tudo bem, sim senhor, eu aceito. A gente fala não para o Espírito Santo. Uma hora, a gente nem liga mais. O Espírito Santo está falando, a gente não está nem ouvindo, nem é sensível mais à obra do Espírito Santo. A gente não está percebendo mais. É por isso que o Espírito Santo não permanecerá, porque o homem carnal, o homem mau, vai sempre no caminho do mal. Então, isso significa que dali para diante, Deus está deixando claro assim, ó, o meu espírito não agirá para sempre com o homem. Ou seja, eu vou insistir, mas o homem vai cometer o pecado contra o Espírito Santo.
quer resistir à obra dele, sabe? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você resiste. Tem uma hora que ele toca, ele quer falar e você nem percebe nem que ele está falando com você mais. Você segue adiante. Isso é o mal. Você ia falar? Então, em relação à questão da alimentação, na época de Daniel, que ele não comeu das iguarias do rei, o alimento naquela época lá não tinha aquela industrialização, era natural. Sim. E Deus permitiu temporariamente o consumo desses alimentos. Então, como explicar essa questão fazendo um link no atual agora? Por exemplo, se for na fazenda do meu pai lá, os animais comem tudo natural. Sim. Ele planta milho, planta cana, ele faz a ração lá dos bichos lá naturalmente. E se eu for lá, eu arriscaria. Eu não como carne faz mais de 3 anos. Mas arriscaria comer. Arriscaria comer porque ali... Então, porque a questão da carne, sendo que na época até o próprio Jesus comeu o cordeiro pascual lá. Sim. É verdade. Mas nessa época, Daniel não comeu das iguarias do rei, o povo morria mais cedo. Tá certo que eles comiam alimentos impuros, impróprios, que não é da regra de Levítico lá e tal. E como entender esse contexto? Então, quanto ao alimento de Daniel, e a decisão que ele pode falar. Os grãos hoje, antigamente era capital fechado, agora é capital aberto. Está na bolsa de valores. Então acho que eles criaram esses venenos aí para manter, para não estragar esse alimento, porque está na bolsa de valores, ações, né, de milhões. Sim, que seja o transgênico por conta disso. Tem até para não ter uma perda, né? Que tá lá. Também, para preservar o grão mais tempo sem estragar. Lembra que ela falou da carne? A irmã falou da carne, que a carne antes se estragava rápido, hoje não. Né? Você fica assim, o que está acontecendo com a carne? O grão é a mesma coisa. Então tem elementos lá, substâncias que preservam além da medida, e essas substâncias que são conservantes, eventualmente no nosso corpo não vai fazer bem. Mas Daniel não tinha isso, não tinha conservante naquela época. Por que ele não comeu? Então nós temos 2 motivos por que Daniel não comeu o alimento lá do Nabucodonosor. Primeiro, lá não tinha, por exemplo, fruta, não tinha uva na mesa do Nabucodonosor, não tinha uva, maçã, melões, tinha. Ele não comeu provavelmente por causa da comida dedicada aos ídolos. Como eles eram idólatras, eles dedicavam toda a comida, eles pediam, entre aspas, a bênção dos ídolos, dos demônios sobre o alimento. E ele falou assim, eu quero comer a comida à parte, quero comer, nos dá legumes a comer e água a beber, lembra disso? Então, ele fez isso, primeiro, por causa dessa questão, e dos animais impuros, ou seja, tinha comida impura lá, não era só que a comida era dedicada aos ídolos, também tinha as comidas impróprias para o corpo. E Daniel já sabia do pecado dos pais de Israel, não os pais dele, estou falando assim, do caso dos antepassados, motivo pelos quais eles estavam, entre os motivos, né, eles estavam no cativeiro. Então, uma vez no cativeiro, Daniel, consciente da situação, Senhor, eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Eu não vou comer o que eles, não vou ver como eles vivem, não vou comer como eles comem. Minha vida vai ser diferente, eu vou orar diferente, eu vou adorar diferente, eu não vou fazer como eles fazem. Então essa decisão de ser diferente, de se consagrar, de se dedicar a Deus, foi o diferencial. Em 10 dias eles se achavam 10 mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes que os demais sábios que estavam sendo preparados. Essa decisão foi fantástica na vida deles. Foi o diferencial. Ele tinha discernimento espiritual, Deus deu sonhos, visão, interpretação de sonho para ele. Era tremendo. E isso Deus pode fazer conosco também na consagração da nossa vida. A gente fala assim, Senhor, eu vou parar de usar aquilo que eu sei que faz mal e chega desse negócio. Né? Então, sobre a sua opinião da criação da Terra, que eles falam que a Terra já existia e Deus fez ela a partir de... Só que ela já existia muito e muito tempo antes e Deus chegou na Terra e foi dar forma nela, que era um caos, e ele transformou no que nós conhecemos hoje. Entendi. Na verdade, essa interpretação, dentro da Igreja Adventista, há um grupo de teólogos que entendem que realmente os astros do universo tinham sido construídos, criados antes do planeta Terra. E a Terra existia, mas em forma vazia, antes, já há algum tempo, mas não bilhões e bilhões de anos, entendeu? Mas existia já há bom tempo. E Deus foi criando no universo. Tem uma hora que chegou a criação da Terra. Nesse momento que chegou a criação da Terra, foi justamente o momento posterior à expulsão de Satanás. Satanás já tinha sido expulso do céu, quando ele criou a Terra.
Para ter o esclarecimento disso, tem que ler dois livros da nossa igreja, o Patriarcas e Profetas e a História da Redenção. Os dois deixam claro que a Terra tinha sido criada, mas não dado forma, não tinha nenhum ser vivo na Terra, quando o diabo foi expulso. E depois desse momento, Deus deu forma à Terra e criou a vida aqui, com animais, vegetais e os homens, né, os seres humanos. Então, alguns interpretam esse Gênesis 1, verso 1 e verso 2 como sendo eras anteriores, assim, 100, 200, 300 anos atrás. E o verso 3 em diante, quando começa a criar, no primeiro dia criar a luz, é como se fosse assim, agora sim, primeiro dia, a criação do planeta Terra para habitar o homem. E que a Terra existia há centenas de anos atrás, tal. Não bilhões, né? Não cremos nisso, né? A Igreja Adventista não crê nisso. Mas há uma divisão. Alguns entendem que ali foi a criação do planeta Terra, outros creem que foi do universo todo. O universo teria sido criado quase instantâneo com o planeta Terra. Alguns creem assim. Mas na Igreja Adventista, normalmente, eles creem na teoria da lacuna, se eu não me engano assim, né? Há uma lacuna de narrativa entre o verso 1 e o verso 3 da criação, né? Essa lacuna foi que Deus criou o universo, quando o verso 1 teria sido uma referência assim, ao universo. Deus criou os céus e a terra, o universo todo, só que sem dar forma à terra. E no verso 2 em diante seria Deus dando forma à terra, etc. Entendeu? Deus dando... preparando o terreno para a existência do ser humano, né? A vida humana. Samuel, diante desse estudo maravilhoso que nós tivemos aqui, eu queria que você tentasse finalizar para a gente, né, para os nossos alunos aqui, qual a importância disso, da criação, que isso interfere na minha vida, na minha salvação, porque eu tenho que crer que Deus é o meu Criador. E eu queria que você fizesse esse apelo para a gente. Sim, em relação a isso, pronto. Para finalizar nosso estudo. Então vamos fechar com o Salmo 19, tá bom? Salmo 19. Poderia ser Salmo 19, poderia ser Romanos 1 também, mas o tempo é curto, né? Então vamos fechar. Salmo 19 para a gente fechar, tá? O estudo foi longo demais, desculpa, viu, gente? Desculpa, tá? Ó, verso 19, Salmo 19, verso de 1 em diante. Nós vamos até o verso 7, tá? 7, 8... vamos seguir o 19, rapidinho. Me desculpa não compartilhar a leitura, eu vou fazer rápido para a gente terminar, tá? Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia ou proclama a obra de suas mãos. Verso 2, o dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, as vozes da criação. A criação é como se a criação cantasse e testificasse de Deus. Como se a criação estivesse dando gritos aqui, ó, nós somos criados, Ele nos criou. Aí o verso seguinte: em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, a qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho, o sol, né? Verso 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor, falando do sol. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a criação fala, ela exorta a gente. Quando a gente vê que o João de Barro faz uma casinha para encantar o coração da fêmea, para ela casar com ele e ter filhotes com ele, isso tudo indica o amor de Deus na criação, o projeto de Deus para a criação, que tudo foi criado para servir dentro do plano divino de sensibilizar o coração do homem e ver que a criação foi a criação de amor de Deus. E que o mesmo Deus de amor que criou é o mesmo que pode e é capaz de nos salvar a todos nós. Então, precisamos sempre de Deus. Precisamos reconhecer Deus de que nós somos criatura dele, que ele é nosso proprietário, nós somos dele pela criação e pela redenção. E que, portanto, o tema e a crença da criação na Bíblia Sagrada sensibiliza o nosso coração para a gente ser de Jesus, para a gente devotar nossa vida para Jesus, consagrar nossa vida, nosso lar, nossos filhos, e a gente ser uma bênção para Jesus, para Deus, para os nossos semelhantes, para nossos vizinhos, né? Por que não dizer, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por mais uma vez nos dar esses momentos de reflexão, de estudo da sua palavra. Estudamos a crença número 6.
que semana que vem nós vamos estudar a crença número 7, segundo a sua vontade, se o Senhor permitir. Estaremos aqui novamente, pedimos que o Senhor nos guarde nesse intervalo entre a classe bíblica de hoje e a do próximo sábado. Que o Senhor nos traga aqui para aprendermos com o Senhor dia a dia, para termos o coração aberto e sensível ao Teu Santo e Bom Espírito. E o Senhor nos prepare para viver contigo na eternidade. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais.